Salmo 91. Quem for encontrando vai glorificando o nome de Jesus. Eu aconselho a cada um que está aqui hoje não perder nenhuma segunda-feira. Eu tenho certeza que vamos aprender muita coisa sobre esse salmo para as nossas vidas. E também traga mais um com você, porque sempre ao final do culto nós vamos estar orando por pessoas específicas que precisam de libertação, porque eu creio que pessoas serão libertas de todo o mal aqui. Salmo 91, quem contou diga amém. Vamos ler todos juntos. Eu vou ler na minha tradução, você vai ler na sua, mas vamos ler todos em voz alta, do versículo 1 ao 16, para nós começarmos essa ministração. Vamos lá? 1, 2, 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Na sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou começar aqui, algo que me chamou muita atenção. Eu tenho nos livros que eu tenho, Bíblia, sou uma pessoa que procuro bastante, gosto muito de estudar. Então, dentro da possibilidade, sempre eu procuro ter livros, até mesmo com tradução original judaica, até escrito por um judeu, um rabino, para se comparar com a nossa Bíblia. No Salmo 91, na Bíblia judaica, é interessante que no versículo 14 ao 16, o Senhor vai dizer assim: eu vou livrar ele, na tradução judaica. Livrarei aquele que me ama. Eu vou proteger o que confia no meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Olha o que vai acontecer dia 29. Eu lhe darei honra. Com vida longa e recompensarei e lhe darei a minha salvação. O rabino, ele comenta no verso 14 do Salmo 91, ele fala assim, que quando o Senhor fala, livrarei aquele que me ama, ele diz assim, que como o Senhor dissesse
que ele me deseja. O Senhor dizendo, olha, dizendo para um anjo, ele me deseja. Eu vou livrar essa pessoa, porque ele conhece meu nome. Então assim ele está dizendo assim, olha, com amor, com esse amor, eu vou livrá-lo, porque ele me conhece, ele me teme. E essa palavra amor, especificamente também nesse salmo, não é ágape, que é o amor de onde se fala em 1 Coríntios 13, que Paulo fala, aquele amor que nós devemos ter, o amor de Cristo. Aquele amor incondicional, aquele amor que todos nós precisamos ter em nossa vida. Poucos têm. Mas em especial este amor que está falando aqui no versículo 14, ele significa em hebraico shazak. E esse shazak significa apegar-se, prender-se, ser fervoroso, estar ligado. Então Deus está dizendo assim, olha, se apegou porque a mim se agarrou com amor. Porque a mim se agarrou com amor. Ele está dizendo assim, está vendo esta pessoa? É como se o rabino estivesse pensando assim, Deus dizendo para um anjo, está vendo aquele lá? Está vendo o Evaldo? Está vendo ele? Sabe por que eu vou ajudá-lo? Sabe por que eu vou livrá-lo? Porque ele se apegou, ele agarrou-se a mim. Este amor que está exatamente aqui significa apegar, é ser fervoroso. Então o amor é uma tradução diferente. Então por isso você veja que Deus, Ele fala aqui neste momento do que o salmista está falando. Quando começa no verso 1, o que ele vai fazer. Aqueles que realmente, de verdade, de fato, se agarra em Deus. Imagina aquela pessoa que ama alguém, ele agarra, ele não solta. Então aqui Deus está dizendo assim, olha, por este amor, e eu também vou ajudá-lo. E existe também um Deus, que nós estamos falando aqui, que é um Deus de amor. Fala assim comigo, o meu Deus é um Deus de amor. Deus vai falar do seu amor em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, e Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Que não era para o povo ficar, vamos dizer, se vangloriando, ou achando que tinha alguma coisa em comum, uma pessoa que era fora da caixinha, porque Deus havia livrado. Não, Deus falou assim, olha, eu estou fazendo isso com vocês. Eu livrei vocês da escravidão, porque o meu amor também é apegado a vocês. É por causa do meu amor por vocês, da promessa que eu fiz no antepassado, que eu tenho esse cuidado com vocês. Então preste bem atenção. Quando Deus começar a abrir o céu de uma maneira sobrenatural para a tua vida, não pense que é mérito. É amor dele por você. Agora veja, o Salmo 90, se nós lemos o Salmo 90, ele vai falar sobre a questão das dificuldades da vida. O Salmo 91 fala dos perigos da vida. 90, dificuldades. 91, perigos da vida. Escute isso. O Salmo 91 fala do quê? Armadilhas ocultas que você não consegue ver. Isso é coisa espiritual. Olha para mim. Eu sei que você está querendo saber tudo desse salmo, como eu também quero aprender com vocês. Mas muitas vezes existem armadilhas que eu e você não está enxergando, ocultas. Mas também existem as mortais. São laços que acontecem e podem vir durante o dia. Terrores durante a noite
que é espiritual. E durante o dia. São coisas que podem acontecer com qualquer um que está aqui. Escute. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós não temos como evitar ou deparar com situações na nossa vida, até mesmo por perigos que desconhecíamos antes. Porém, existe um segredo nesse salmo que nos vai nos falar a entender que mesmo que somos pegos de surpresa por alguma coisa, Deus nos faz entender que das terríveis consequências que esses perigos podem nos trazer, o Senhor nos livra das terríveis consequências. Tem pessoas que são pegos de surpresa e já era. Nós temos que aprender que Salmo 91, aberto em casa, como muitos usam, não é um amuleto. Não vai adiantar em nada ter um Salmo 91 aberto dentro de casa pensando, bom, abri o Salmo 91, então não vai me acontecer nada, está tudo ok. Esquece isso, irmão. Não funciona. A palavra de Deus, ela passa a fazer parte da minha vida, da sua vida, porque todos estão aqui ouvindo a palavra. Agora, a questão é praticar. A questão é praticar. Diga comigo, praticar. Salmo 91. Muitos conhecem, já ouviram falar, até pessoas que às vezes não têm nenhum credo religioso, usam o Salmo 91 como uma forma mística na sua vida. Mas não sabe da profundidade que existe dentro aqui dessa palavra. O que Deus quer nos ensinar. Escute. Quem habita nos esconderijos do Altíssimo, fala assim comigo. Quem habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Irmão, só habita em um lugar como esse, esconderijo, quando é algo permanente. E quem conhece. Existe um esconderijo, você não vai dizer para qualquer pessoa quando é um esconderijo, certo? E aqui você vai ver que quem habita no esconderijo do Altíssimo está nos mostrando um lugar que é seguro. Fala assim comigo, seguro. E esta segurança, quando nós habitamos um lugar seguro, nós passamos a ter o quê? Paz. Por exemplo, você mora numa casa, você mora num tal lugar, e um bairro fala assim, eu vou morar neste lugar, porque eu vou me sentir seguro. E quem muitas vezes está passando por alguma situação, ele vai buscar um socorro, ele vai buscar uma ajuda, ele vai buscar uma segurança. E quando nós estamos sendo rodeados por perigos, seja eles visíveis, que às vezes alguém ou alguma situação visível está perseguindo você, mas também existe uma daquelas situações que muitos não percebem, que é perigosa, é invisível. É o sobrenatural. Que ele existe. E muitos não dão muita bola para isso. Muitos não dão muito ouvido para essas questões. Agora veja, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, significa que eu estou num lugar totalmente protegido, guardado. Porque quando eu habito num lugar de segurança, eu vou ter paz. Então, se eu sou realmente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, uma das coisas que eu vou ter na minha vida, mesmo diante do perigo, eu vou ter o quê? Paz. Vou falar de novo. Se você vai para um lugar e você sabe que aquele lugar é seguro, você vai dormir em paz? Sim ou não? Se você vai para um lugar e você sabe que aquele lugar está rodeado de perigo, você vai dormir em paz? Não. Então, quando uma pessoa ela não tem paz nenhuma na sua vida, é uma pessoa
vamos dizer assim, vive atribulada, ela não está no lugar que traria paz. Aonde? Esconderijo de quem? Se eu estou escondido em Deus, e você veja que quando ele fala esconderijo do Altíssimo, e este Altíssimo significa El Elyon, El Deus, Elyon Altíssimo. Então a primeira coisa que ele fala assim, olha, se eu estou escondido no esconderijo do Deus Altíssimo, aquele que é supremo, aquele que é superior, aquele que é altamente elevado, eu estou seguro que daqui a pouco tudo isso vai passar. Mas quando eu não estou nesse esconderijo, fala comigo, do Altíssimo. E muitas vezes o Senhor, Ele nos leva para um lugar secreto. Às vezes somos escondidos pelo Senhor nesse esconderijo. Quer um exemplo? 1 Reis 17:3. Deus fala para Elias, depois que anunciou para Acabe que ia ficar 3 anos sem chover. E Deus falou para ele o quê? Vai, esconde-te junto ao rio. Ele foi, Deus o escondeu. E Acabe não achou. Por mais que quisesse, não acharia. Porque ele estava onde? Escondido. Não. Vou falar de novo. Vou dar mais um exemplo. Moisés. Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos. A mãe dele fez o quê? 3 meses. Matou Moisés. Achou Moisés. Por quê? Porque ele estava... Tentaram matar Jesus quando bebê. Mataram. Por quê? Seus pais fizeram o quê? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quem está, eu vou voar, no esconderijo do Altíssimo, o diabo pode procurar você aonde ele quiser, mas ele não vai te achar. Ele não acha o teu casamento, ele não vai achar a tua casa, ele não vai achar teus filhos, ele não vai te achar. Por quê? Porque eu estou dentro de um lugar seguro. Aí levanta a tua mão, fala assim comigo, eu quero estar no lugar do esconderijo. Enche o pulmão de ar e grite, do Deus Altíssimo. Aleluia! Você veja que muitas vezes o Senhor nos esconde. Presta atenção. Tem pessoas que têm medo disso, medo de aquilo, medo de ser quem olho gordo, mal olhado, seja o que for. Para com isso, irmão. Se eu estou no esconderijo do Altíssimo, pode olhar eu de qualquer jeito, ponto cabeça, de lado, de olho gordo, olho para fora, seja o que for, não vai pegar em mim. Por quê? Porque eu estou aonde? Irmão, por mais que Acabe quis procurar Elias, ele não achou, porque Deus falou assim, eu vou te esconder. Levanta a mão e fala assim, eu estou escondido. Quer um outro exemplo? 2 Reis capítulo 6. O aluno de Eliseu viu um grande exército vindo contra quem? A casa de Eliseu. Ele viu um exército, só que Eliseu ele faz algo assim, ó. Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele veja. Primeira coisa que ele viu, carros de fogo e cavalos de fogo à sua volta, na casa onde eles estavam. O diabo sabia o endereço que Eliseu morava, Dotã, sabia. O inimigo sabe onde eu moro? Sabe. O inimigo sabe onde eu vou? Sabe. Ele sabe o teu endereço, sabe a tua casa. Só que antes dele pisar na tua casa, já tem alguém lá dentro. Quem?
Fala comigo, o Deus Altíssimo. Oh, irmão, estou sentindo uma presença do céu aqui. Então veja, Eliseu disse assim: não é você que tem que fugir, irmão, presta atenção, escute. Eliseu faz assim, ó: Senhor, fere de cegueira os meus inimigos. Todo aquele exército que vinha contra Eliseu, Deus os feriu de cegueira, e eles não achou. Cadê Eliseu? Cadê Dotã? Cadê a casa? Não estou vendo. Por quê? Quem se arrisca a dizer? Estava onde? No esconderijo do Deus. Quantas vezes o inimigo quis bater na porta da tua casa e não conseguiu? Por quê? Porque a minha casa está onde? No esconderijo, grite bem alto, no esconderijo do Deus. Quando o Senhor nos esconde, e também nós procuramos refúgio em Deus, quando estamos em guerra, ou vamos nos abrigar de alguma tempestade, porque este salmo está nos mostrando o quê? O que habita no esconderijo altíssimo dá a impressão de alguém, gente, que está literalmente passando por uma tempestade também na sua vida. E quando nós somos pegos por uma tempestade, que faz tempo que não chove, mas somos pegos por uma tempestade na rua, o que nós fazemos? Procuramos o quê? Um abrigo, um esconderijo, para não ser pegos pela... Então você está passando por uma tempestade, você está passando por uma guerra na tua vida, e você fica se escondendo onde Deus não falou para você se esconder. Você fica procurando ajuda onde você sabe que não vai ter ajuda. Você fica batendo em portas aonde não vai te ajudar. Você fica ouvindo quem não tem que ouvir. E aqui Deus está dizendo assim: se você está em guerra, se você está passando por um momento de perseguição, se você está numa tempestade na tua vida, faça o seguinte: se esconda no esconderijo do Deus Altíssimo. Se nós começarmos a aprender a verbalizar esse salmo, nós vamos começar a ver muitos resultados da parte de Deus na nossa vida. Porque é tão interessante que quando um judeu, ele escreve o nome Deus, Yahvé, El, ele usa uma caneta para escrever o nome de Deus e descarta. E escreve o restante das palavras com outra caneta. Porque a caneta que ele usou para escrever o nome de Deus só foi para usar para aquilo. Para você ter uma ideia, os judeus falam assim: nunca nós pegamos a Torá e colocamos como último livro, ou em qualquer lugar. Ele diz que a Torá sempre é o primeiro dos livros. A Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles entendem que a palavra de Deus, ela nunca pode ser tratada de qualquer maneira. Como alguns às vezes pensam que para que ter uma Bíblia? Para que meditar numa Bíblia? Se as pessoas, o ser humano, lesse mais a Bíblia e orasse mais, tropeçariam menos. Porque guerra, situação difícil, tempestades, perigos desconhecidos, como eu disse aqui, muitos estão sujeitos a viver. Só que o comportamento da hora são diferentes. É briga dentro de casa, é casamento acabando, olha para mim. É o inimigo tentando te roubar sua saúde, tirando você, fazer você achar melhor, morrer, acabar com a tua vida. Isso são pessoas que se abrigam em lugares que não traz resultado. Quando eu e você aprendemos a ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor disse, olha para o teu irmão e fala assim: querido, não fale comigo, pelo amor de Deus, eu estou no culto. Se alguém falar com você, te atrapalhar, não é Deus, hein?
Então preste atenção, se alguém está no teu ouvido tirando a tua atenção da palavra, não é Deus que está falando com você, é o cão tirando a tua atenção para você não ouvir que Deus quer falar contigo esta noite. Deus vai te colocar numa situação muito melhor no mundo espiritual. O diabo quer que você busque esconderijo em lugares que é onde te traz morte. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou te colocar num lugar seguro a partir de hoje. Nenhum mal vai te achar mais. Levante a tua mão e fala assim comigo: nenhum mal vai me achar, porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Fala para o teu irmão assim: irmão, posso te dar uma boa notícia? Mesmo que as tempestades venham te procurar, ou as lutas estão te procurando, você vai dizer bem alto: Deus me escondeu de toda guerra. A tua saúde está escondida por Deus. O teu casamento, quem é casado aqui? Deixa eu ver, quem é casado aqui? Fala assim: eu sou feliz porque eu sou casado, glória a Deus. Então Deus está dizendo para você, aleluia, o teu casamento o diabo não vai achar. Agora veja, eu estou indo para a segunda parte desse primeiro verso. Ele fala: e descansa à sombra do Onipotente. Primeiro, ele apresenta a Deus como é o leão. Depois ele chega e fala: onipotente. Não é Jesus que está ligando. Agora veja, ele fala assim comigo: aquele que descansa está repreendido em nome de Jesus. Aquele que descansa, diga comigo, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Quando ele fala onipotente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Fala assim comigo: é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele não fala que o diabo, Jesus não se apresenta como Deus. Deus sempre se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Ele não diz que nele há todo o poder, Jesus mesmo dizendo isso. Então veja, o diabo tem poder sim, mas o todo o poder está na mão de quem? Tem muito crente que brinca com as coisas de Deus. Tem muito crente que brinca com o mundo espiritual. Tem muito servo de Deus que às vezes desafia o poder das trevas. Eu já vi pessoas se julgando um tipo de um certo super-homem, um super-cristão, de ver algumas coisas feitas nas encruzilhadas e dizer: eu saí chutando tudo. Eu falei: rapaz, eu não estou dizendo que você tem que ter medo, mas Deus mandou você fazer isso. Porque se alguém faz alguma coisa no meu território chamado minha casa, opa, aí o negócio é diferente. O meu território ninguém vem fazer nada. Porque ali no meu território chamado minha casa, meu lar, se alguma coisa fizeram, o que está sobre mim é o poder de Deus. Então Deus me deu poder, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Então eu posso. Na minha casa não, mas nem na porta. Mas eu querer ser um super crente, querer, onde eu passo eu vejo. Eu já vi muitas pessoas dizer: eu fui para o monte, e eu vi um lugar lá, eu fui e quebrei tudo. E hoje, vejo a situação da pessoa, está meio complicado. Porque foi pisar em lugar que é onde não devia. Deus não mandou. Então preste atenção. Nós temos que aprender uma coisa.
Tem muitas pessoas fazendo algo que Deus não mandou. Tem muitos servos de Deus brincando com o mundo espiritual. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não acredito nessas coisas. Eu não estou dizendo, Deus não fala para ninguém acreditar nas coisas do mal. Mas nós temos que entender que Ele existe. Ele está aí. Ele está no nosso meio. Nós servimos um Deus mais poderoso do que Ele. E por que que muitos só apanham na vida espiritual? Será que conhece Deus de fato como Ele é? Quer um exemplo? Os filhos de um judeu foram querer expulsar um demônio. E chegando lá, viram a pessoa endemoniada e falaram assim: olha, pelo Deus que o Paulo serve, e quis mandar o demônio embora. Mas não da maneira que deveria. O que os demônios fizeram com ele? Deixaram aqueles rapazes sem roupa em praça pública, envergonhado. Eles disseram: Paulo, eu sei quem é. Paulo, eu sei que é homem de Deus. Paulo, eu sei que é ungido. Paulo, eu sei que está na presença de Deus. Mas e você? Quem vocês pensam que são? Então o poder de Deus não é assim, eu usar a hora que eu quero. Muitas pessoas estão vendo que esse salmo está nos mostrando o que pode acontecer durante a noite e durante o dia. Mas antes ele começa a dizer: eu e você estamos no esconderijo do Altíssimo e também estamos descansando na sombra de El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Agora veja, para nós encerrarmos esse versículo primeiro, aqui ele fala comigo assim, a Bíblia fala assim: sombra. Fala comigo: sombra. Quando está muito calor, como fez este início deste ano, o que você procurou? Por que você procurou sombra? Porque você estava... E quando nós entramos numa sombra muito boa, o que a sombra nos causa? Refrigério. Você não entendeu? Mesmo diante de um calor que estava acontecendo, nós procuramos uma sombra para aquele calor não nos pegar. Exemplo, lembra? Quando os hebreus saíram do deserto, eles saíram do Egito e caminhando pelo deserto, durante o dia, o que tinha sobre eles? Uma nuvem. A sombra do Onipotente. O sol não te queima. O sol não vai te queimar nesse deserto, porque você está debaixo da minha. De noite, muito frio, o que tinha? Coluna de fogo. Mas no calor, quente, escaldante, uma nuvem. E eles não sentiam aquele calor porque eles estavam debaixo da onde? Descansando aonde? Na sombra do Onipotente. Quando você não sabe o que fazer, quando você está no meio de uma guerra, de uma tempestade, você não sabe como agir, faça o seguinte: entra no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, que é refrigério. Que Ele vai falar com você e vai dizer assim: olha, eu estou trazendo um refrigério para a tua vida nessa hora do calor que está vindo sobre você. Presta atenção, mais um exemplo. A Bíblia diz que Deus aparece para Abraão, Deus e 2 anjos. E a Bíblia diz que quando Deus apareceu para Abraão, era no momento mais quente do dia. Então dá a entender que era meio-dia. Sara estava dentro da tenda e Abraão para o lado de fora. Meus irmãos, redenção plena. Quem que poderia estar sentado numa porta de uma tenda no maior calor do dia? Somente aquele está dizendo: será que vai cumprir a promessa sobre a minha vida? No calor mais quente do dia, quem chega? A sombra do Onipotente chegou.
Aquela hora mais improvável, aquele momento que você estava dizendo assim, já chega, como Abraão estava chegando a quase 100 anos de idade, Deus vai aparecer no calor mais quente do dia e fazê-lo lembrar que ele ia ser pai, não só de multidão, mas de um filho. Deus estava dizendo, eu vim te avisar nesse momento mais difícil da tua vida que você está aqui. Deus está entrando aqui dizendo assim, eu vim aqui para te avisar no momento mais cruel que você está vivendo e fazer você lembrar. Lembra aquela promessa? Ela está de pé na sua vida e vai se cumprir. Eu cito Deus aqui. Então veja, quando aqui ele fala sombra é refrigério, diga comigo, refrigério. Duas coisas que começamos a aprender de Deus aqui hoje. Deus está te livrando de toda a tempestade e está trazendo descanso para você esta noite. Olha o que diz o salmista no Salmo 57. Ele fala, tens misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 57, verso 1. Quando se fala de refrigério, está falando do quê? Descanso. Olha para o outro irmão e fala assim, irmão, começou o tempo do descanso de Deus na tua vida. Não, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Você pode dizer bem alto, o descanso de Deus chegou na minha vida. A primeira coisa que você vai começar a viver, me pergunte o quê? Toda perseguição hoje acaba na tua vida. Vou dizer de novo, sabe aquelas coisas do passado, aquelas situações que quer voltar contra você, aquelas situações que fica te perseguindo, Deus está dizendo assim, ó, estou tirando do teu caminho hoje. Eu cito Deus aqui. Se tem alguém te perseguindo em algum lugar, Deus está dizendo a você assim, ó, nem vai mais lembrar de você, porque eu estou colocando você no meu esconderijo. E Deus está dizendo assim, sabe esta guerra interior que você está vivendo, sabe este momento que você está vivendo cheio de perguntas, você não tem descanso, você não tem paz. Deus está dizendo assim, não, mas hoje você vem debaixo da minha sombra, você vai ver eu cito o Senhor aqui, é descanso. Sabe aquele alívio que eu estou dizendo? Sabe aquele alívio que nós falamos para o Senhor, Senhor, por favor, Senhor, eu não aguento mais isso, Senhor, traz alívio para a minha vida, Senhor. Sabe aquela oração que você fez, sabe? Que você pediu para Deus, Senhor, eu preciso de descanso, eu não aguento mais isto, Senhor, eu estou precisando de paz, eu estou precisando, Senhor, poder dormir e descansar, porque todo dia parece que é a mesma coisa. Quem está aqui comigo, levanta a sua mão e fale bem alto. Então hoje eu entro no descanso do Senhor. Presta atenção, você não vai morrer não. De repente você está dizendo descanso? Será que eu vou para a glória? Bom, não sei. Se foi, amém. Mas eu estou dizendo algo que a Bíblia está nos ensinando aqui. Nós aprendemos aqui o verso 1. Somente o 1. Vamos repetir bem alto? Eu falo e vocês repetem o que eu vou falar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você pode pegar na mão desse irmão e ficar de pé dando glória a Deus?